Capítulo 2. O Médio Oriente. A Pérsia. O coração do antigo reino da Pérsia era o vasto planalto iraniano situado a leste da Mesopotâmia. E se a parte central deste planalto era constituída por um solo bastante seco de escassa vegetação, as colinas eram ricas em florestas, metais, ouro, prata, cobre, ferro e chumbo, e mármore. Consideradas no seu conjunto, as condições naturais tornavam possível o cultivo de cereais, centeio, trigo e cevada, e a criação de gado, nômade a leste e fixa no ocidente. A Média e a Pérsia. Durante o terceiro milênio antes de Cristo, tribos iranianas da Ásia penetraram no Planalto, e essa foi a razão por que esta região assim se chamou. Algumas áreas subjugaram os habitantes locais e noutras estabeleceram-se pacificamente a seu lado, para mais tarde se fundirem com eles. Por volta do século IX a.C. formaram-se dois grandes grupos de tribos iranianas, os medos e os persas. Os medos haviam de se evidenciar mais cedo do que os persas, mas pouco da sua história chegou ao nosso conhecimento, e o pouco que sabemos tem um caráter semilendário. Contudo, é certo que no fim do século VII a.C. a Média se tornou um estado poderoso e, juntamente com Babilônia, conseguiu desfechar sobre a Assíria o golpe de morte. Apesar disso, em meados do século VI a.C., os medos foram compelidos a submeter-se aos seus vizinhos persas. O fundador do Estado persa foi o famoso chefe militar e homem de Estado Ciro, 559-529 a.C. As suas origens perdem-se nas névoas da lenda, segundo a qual, embora fosse filho de rei, foi educado por um pastor que o encontrou abandonado. Durante a expedição do último rei Medo contra a Mesopotâmia, os persas comandados por Ciro invadiram a Média, e depois de uma luta que durou 3 anos o país foi conquistado e anexado ao reino persa. Uma vez senhor da Média, Ciro empreendeu algumas operações militares. Reorganizou o exército persa, fazendo da cavalaria a principal força de ataque. Em 547 a.C., Ciro conquistou a Armênia e a Capadócia e depois o reino da Lídia em 546, apoderando-se das enormes riquezas que pertenciam ao rei Cresos, cujo nome já se tornará proverbial como sinônimo de homem rico. Ciro passou então a controlar toda a Ásia Menor, incluindo as numerosas e ricas cidades gregas situadas no litoral. Depois destas vitórias, quase toda a Mesopotâmia, excluindo o sul, ficou rodeada de países conquistados por Ciro, o que aumentou muito a sua força na guerra contra a Babilônia, e em 518 a.C. a cidade rendeu-se-lhe. Ciro fez então publicar um manifesto no qual prometia não alterar a organização administrativa da Babilônia, respeitar as divindades locais e aumentar a prosperidade da cidade. Este manifesto mostra que Ciro não era só um chefe militar notável, mas também um hábil homem de Estado e diplomata. A campanha contra a Palestina e a Fenícia foi empreendida nos mesmos moldes. Ciro apontava sempre os objetivos pacíficos da expedição: a reconstrução da cidade de Jerusalém, que tinha sido devastada pelos conquistadores da Babilônia, e o auxílio a algumas cidades fenícias. Na realidade, a conquista da Palestina e da Fenícia dava a Ciro uma ponte vital para a iminente guerra contra o último grande estado que restava no Oriente nessa época, o Egito. Contudo, Ciro não pôde pôr em prática este plano porque foi morto numa batalha contra os massagetas na fronteira nordeste do seu império. A formação do Império Persa. A política militar de Ciro foi continuada pelo seu filho Cambises, 529-522 a.C., que fez cuidadosos preparativos para a guerra contra o Egito com a ajuda da esquadra fenícia. Contrastando com a prudente diplomacia de Ciro, Cambises iniciou um período de terror no Egito depois de o ter conquistado. Apesar disso, a última grande potência do Oriente tinha sido conquistada e a Pérsia, seguindo o exemplo da Assíria, tinha-se agora tornado uma potência mundial, segundo os padrões daquela época. Conhecemos pormenores da organização deste enorme império pela célebre inscrição do rei Dario I, 522-486 a.C., num rochedo nas montanhas. Todo o reino persa foi dividido numa série de satrapias e, como regra, cada país conquistado pelos persas constituía uma satrapia: Egito, Babilônia, Lídia, etc. Os governadores das satrapias, os sátrapas, eram designados pelo próprio rei, eram diretamente responsáveis perante ele e detinham a totalidade dos poderes judicial e administrativo. Todas as satrapias eram obrigadas a pagar impostos em dinheiro e em gêneros. Por exemplo, o Egito tinha de fornecer trigo suficiente para alimentar os 120.000 soldados de guarnição. Este sistema de tributação trazia a Dario rendimentos colossais. Dario instituiu também uma reforma monetária.
Pela primeira vez na história, um enorme império formado por muitos países diferentes passou a usar uma moeda uniforme, moedas de ouro ou darics, que só o rei tinha o direito de cunhar, embora os sátrapas tivessem autorização de cunhar moedas de prata e de cobre. A instituição do daric contribuiu para a expansão do comércio, no interesse do qual Dario promoveu ainda a construção de estradas com um sistema de policiamento eficaz. Durante esse período, a Pérsia teve um bom conjunto de estradas com hospedarias e estações de muda de cavalos com intervalos de 21 quilômetros. Além da sua importância para o comércio, estas estradas tinham também um grande valor estratégico. Dário fez também reformas militares. Foram fixadas nas várias satrapias guarnições permanentes e todo o estado foi dividido em 5 regiões militares que não coincidiam com as fronteiras das satrapias. Os comandantes das zonas militares eram diretamente responsáveis perante o rei. Era esta a estrutura do estado durante o reinado do rei Dario. Os persas ocupavam uma posição dominante no país. Serviam no exército e trabalhavam no cultivo da terra e como criadores de gado. Eram livres de todos os impostos e do recrutamento para o trabalho forçado, a que estavam sujeitos todos os povos conquistados. Entretanto, com o tempo, o Estado persa acabou por mostrar o que era, um gigante com pés de barro, como antes dele o fora a Síria, que só conseguia sobreviver, com base na sua força militar, faltando como faltavam elos econômicos e políticos firmes entre os vários estados componentes. Esta ausência de coesão interna fez-se sentir muito mais quando os persas tiveram de enfrentar um inimigo mais perigoso, os gregos, a religião e a cultura da Pérsia. Como em todos os outros países do Oriente daquele período, a religião desempenhava um papel importante na vida da sociedade iraniana. A antiga religião iraniana incluía o culto da natureza, por exemplo, das montanhas e dos animais. Mais tarde espalhou-se o culto do deus tribal persa, Ahura Mazda, e do deus do sol, Mitras. Admite-se vulgarmente que o zoroastrismo, que herdou o nome do profeta lendário Zoroastro, apareceu durante o reinado de Dário. Característica essencial desta religião era o conceito de uma luta universal entre os princípios do bem e do mal, da luz e das trevas. Pouca coisa era genuinamente original na cultura iraniana, e praticamente não chegou até nós nenhum documento de valor literário. Tanto o Egito como a Síria exerceram grande influência sobre a arquitetura iraniana. Os persas tinham adotado a escrita da Babilônia, embora mais tarde elaborassem gradualmente um alfabeto com base na escrita cuneiforme. A ausência de realizações culturais originais valiosas pode explicar-se pela natureza militar do próprio Estado e pela sua falta de homogeneidade.